meditar hoje, tá bom? Se você está com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 1, texto extremamente conhecido por todos, mas eu quero trazer uma palavra para você, para que ela possa servir como norte para nós, em nome de Jesus. Quem achou Atos, capítulo 2, no versículo 1 em diante. Olha que beleza, hein? Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Até aí tá bom? Para que você entenda esse texto, ele fala sobre uma experiência que Deus dá aos apóstolos e a um grupo bem reduzido de pessoas que estavam com os apóstolos logo à morte e ressurreição do nosso Senhor. Não era um grupo muito grande, mas Jesus tinha aparecido a eles e tinha dito a eles, se você pegar no capítulo 1, que eles deveriam permanecer em oração em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder, e então eles teriam condições de, revestidos de poder, fazer aquilo que Deus desejava que eles fizessem. Porque se você pegar, queridos, o quadro dos apóstolos, até então, do momento em que Jesus morre até este momento, os apóstolos, não apenas os apóstolos, mas aquele pequeno grupo que estava em torno deles, eram homens que estavam assustados, eram homens que estavam sem ter direção, eram pessoas que estavam confusas, porque não sabiam exatamente o que deveriam fazer. E aí então eles recebem uma orientação: fiquem em Jerusalém, porque eu vou revestir vocês com poder. Foi essa orientação que Deus deu para eles. E aí então, esses homens fazem exatamente isso. Eles ficam em oração, eles ficam ali no lugar reunido, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus vem, de uma forma muito intensa. Versículo 2 diz que de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Então foi uma experiência não apenas espiritual, mas ela pode ser sentida fisicamente também. E aí então a Bíblia fala que línguas de fogo se separaram e começaram a pousar sobre aqueles que estavam naquele lugar, e eles ficam cheios do Espírito Santo. Preste atenção nisso. E eles começam, um dos primeiros sinais aqui é que eles começam a orar em línguas. E é interessante, queridos, se você continuar no texto, fala que eles começam a orar em línguas conforme o Espírito os capacitava. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que, por ser festa de Pentecostes, muitas pessoas de outros lugares estavam reunidas naquele lugar, por se tratar de uma festa de peregrinação. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam maravilhadas porque elas viam aqueles homens glorificando a Deus, falando sobre as maravilhas de Deus na sua própria língua natal. Ou seja, as orações em línguas que aqueles homens estavam fazendo estavam sendo entendidas por homens que falavam outro idioma. Era mais ou menos como se eu, que falo apenas português, começasse a orar em línguas deixa eu pegar uma língua aqui difícil, russo, e entrasse então um russo ali na igreja e ele entendesse exatamente o que eu estava orando, entende? E o que ele entendia? Me via orando, glorificando a Deus e falando sobre as maravilhas do Senhor. Esse foi o primeiro sinal da igreja em Atos. E a Bíblia fala que depois disso, meu irmão, nada foi igual era antes. Conversões em massa, a igreja se estruturando,
a igreja crescendo, a igreja ganhando a confiança das pessoas, a igreja sendo reconhecida como um ambiente de amor, enfim. É claro, a igreja tendo problemas como qualquer comunidade local tem, mas depois que há um enchimento do Espírito, então a igreja se torna capacitada para fazer aquilo que Deus deseja, que é glorificar o próprio nome do Senhor. Então, hoje nós vamos celebrar a ceia, no final aqui, mas antes nós vamos orar com os irmãos. E eu trouxe essa palavra aqui para você por uma convicção, por um sentimento, por uma convicção em fé. Porque na verdade eu acho que toda convicção precisa ser baseada em fé, né, quando se trata do Evangelho. Eu acredito, irmãos, que Deus quer nos encher, Deus quer nos revestir com o poder do alto. E quando eu falo isso, vocês sabem que eu não estou falando apenas em barulho ou em euforia cristã, porque eu definitivamente não acredito nisso. Eu acredito que o Espírito pode agir desta forma, sim, mas eu acredito principalmente que o Espírito de Deus age com um propósito definido. E esse propósito é glorificar o nome de Deus. Então, quando aqueles homens foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, só existia um objetivo: que as pessoas entendessem, as que estavam à volta deles, aqueles que estavam ali para a festa de Pentecostes, que Deus era glorificado entre eles. Teve manifestação física? Teve. Vento forte, línguas de fogo, oração diferente de um idioma que eles não conheciam. Existiram. Houveram manifestações físicas. Mas não é essa a questão. A questão é que tudo isso se somou para que o mais importante acontecesse: Deus fosse glorificado no meio do povo. E você sabe que daquele povinho pequenininho, né, que estava ali reunido, assustadinho, amedrontado, e claro, né, irmãos, às vezes meio sem saber exatamente o que fazer, a partir desse momento, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nós estamos falando de mais ou menos mais de 2000 anos de história. E o cristianismo tem suportado todos os ataques contra ele ao longo desses últimos 2000 anos. E nada deteve a palavra do Senhor desde então. A única coisa que pode explicar isso é milagre. Nada mais. Se você pensa que hoje os dias são maus, meus irmãos, é porque você não tem noção do que era o Império Romano. Você não conhece a história do Império Romano, onde a igreja se torna igreja no livro de Atos. Se você acha que os dias de hoje são dias maus, você não tem noção do que foi o período, por exemplo, pós-guerra. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O período do surgimento do iluminismo contra a igreja, né? O iluminismo que ataca e afronta os dogmas da igreja. O período negro da Idade Média. Nós sempre passamos por tempos maus. Mas a igreja de Cristo prevalece. Vocês estão entendendo? Ela prevalece. Por que ela prevalece, irmãos? Porque ela é de Cristo. Ela tem dono. Ela tem um Senhor interessado nela, desesperado em ministrar o coração daqueles que fazem parte dela. Então, eu quero trazer esse entendimento para nós, para mim e para você. Nós precisamos viver de milagres. Diga amém. Nós precisamos viver de milagres, irmãos. Nós precisamos, isso eu estou falando nós, estou me referindo à comunidade local, tá? A esta igreja. Nós precisamos viver de milagres, nós precisamos viver de convicção plena e absoluta no Cristo. Nós precisamos agir e andar no Espírito. Nós precisamos que Deus derrame sobre nós o poder dele e que este poder se transforme, se manifeste em dons que edifiquem e ministrem a vida de outras pessoas. Nós precisamos disso. Eu estou dizendo para essa igreja local
mas eu tenho consciência plena que isso se estende à igreja brasileira. Mas como eu estou falando para vocês, eu tenho muito claro algo na minha cabeça para o ano de 2020. Eu sei, eu percebo a realidade que está à minha volta. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes de uma forma equivocada, muitas vezes não. Eu sei dos grandes desafios que a igreja brasileira está passando e ainda vai passar. Mas eu posso garantir uma coisa: hoje, um dia que se chama hoje, no ano de 2020, a minha preocupação é a igreja local, a comunidade cristã Redenção, aqui nessa cidade. Meu coração está nisso. As poucas forças que eu tenho estão nisso, em ver a glória de Deus se manifestar na minha vida e na sua vida, e através de nós. E para isso, irmãos, só existe um jeito: nós precisamos ser revestidos com o poder do alto. Nós precisamos que os dons se manifestem conforme o Espírito nos capacita. E quem pode ficar de fora disso, irmãos? Olha para mim aqui, por favor. Quem pode ficar de fora disso? Você consegue se imaginar fora disso? Você consegue se pensar em você e não ver você dentro do propósito, do mover de Deus para esses dias? Colocando à disposição de Deus a sua vida, os seus dons, a graça que Deus te deu, para que de fato, de verdade, nós possamos glorificar o Senhor e ser a igreja que Deus deseja que nós sejamos. Porque Deus tem nos chamado para isso, irmãos. Não pense para você que é fácil para mim falar isso. Porque quando eu falo isso, eu tenho que me comprometer com essa verdade. E eu posso dizer que é muito desafiador para mim me comprometer com essa verdade. Mas eu preciso ser honesto com vocês, como eu sempre fui. 2020, guarde isso. Eu estou falando de 2020, eu não sei o que vai ser 2021, 2022, enfim. Não me interessa. Neste momento, 2020 precisa e vai ser um ano que Deus vai marcar as nossas vidas. Você entendeu o que eu disse? 2020 será um ano que Deus vai marcar as nossas vidas. Em nome de Jesus, essa igreja passará por um tempo de avivamento. Eu não estou falando de barulho, não estou falando de festa, eu não estou falando de grandes eventos, eu não acredito mais neles. Eu estou falando de vida de Deus se manifestando em mim, através de mim, em você e através de você. E juntos, como igreja local, nós possamos influenciar a outros. Se você não tem isso como expectativa no seu coração, e 2020, ou esse tempo, para você é mais um tempo, eu te peço algo de todo o meu coração. Reconsidere. Vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai que te vê em secreto. Amém? Porque Ele, o Pai que te vê em secreto, te recompensará. Se você não tem expectativas, se você está se sentindo emocionalmente, espiritualmente falido ou falindo, exaurido ou exaurindo, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Deus quer, pode e vai agir em nome de Jesus. Mas nós precisamos fazer algo. Sabe o que é maravilhoso na obra de Deus, irmãos? No reino de Deus? É que o menor esforço é nosso. Vocês entenderam? O mais maravilhoso no reino de Deus é que o menor esforço aprove a Deus que fosse nosso. Por um único motivo: Deus sabia que nós não conseguiríamos exercer o maior esforço. Então Ele puxou para si a maior responsabilidade e nos deu uma responsabilidade simples. Aí talvez você está me perguntando: qual será essa responsabilidade? O texto diz. Se você prestou atenção no texto, o texto diz:
responsabilidade que nós temos é guardar a palavra de Deus em obediência. Só isso. Capítulo 1 manda esses homens ficarem em Jerusalém. É uma tarefa simples, irmãos. Fiquem em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém orando. No capítulo 2, todo o trabalho depois, o grosso da coisa, é feito porque o Espírito age no meio do povo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Levante a mãozinha. A parte mais fácil é reservada a nós. Deus faz a obra é dele. Os filhos são dele, os discípulos são dele, a igreja de Cristo. Nós estamos enxertados nessa videira por amor e pela graça do Senhor, como a própria palavra diz. E Ele nos deu uma tarefa muito simples: guardar a palavra em obediência. E o resto, meu irmão, o resto é com Ele. Se você me perguntar o que eu espero para 2020, que seja feita a vontade de Deus. Como foi cantado, na terra como no céu. É isso que eu espero. Mais nada. A minha esperança é que a vontade de Deus seja feita em mim e em nós. Isso me basta. E deveria bastar para você também. Grandes expectativas podemos ter. Mas a maior expectativa que deve guardar os nossos corações é saber que Deus olha para nós e Ele encontra homens e mulheres dispostos a estar na brecha e fazer a vontade dEle. A ficar no templo orando, até que em Pentecoste, do alto, venha um revestimento de poder. 2020, em nome de Jesus, será um ano em que Deus vai mudar a nossa vida. Deus precisa mudar o rumo dessa igreja. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Deus precisa. Ele tem uma árdua tarefa pela frente. Mudar o meu coração duro e o seu. E nós temos uma tarefa simples pela frente. Crer que o Senhor nos enche de fé para nós avançarmos. Amém? Eu posso dizer com todo o meu coração, eu conto com vocês, mas eu sei que Deus espera de mim e de vocês que nós sejamos fiéis. Fidelidade e obediência. Isso gerou um grande mover e isso impactou o mundo. E isso fez com que muitas pessoas se convertessem e conhecessem a verdadeira vida que há em Cristo. É o que nós queremos em nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para te trazer essa noite, né? Nós estamos retornando e eu não poderia, eu poderia ministrar qualquer outra coisa, mas o que eu quero trazer é isso: que Deus enche o nosso coração de fé, de expectativa e de desejo pelos milagres dele. Mesmo que você olhe para dentro de você e não veja nada, saiba que revestido pelo poder de Deus, tudo muda. Tudo muda. É na fraqueza do homem que Deus manifesta o seu grande poder. E está aqui na frente de vocês alguém que é testemunha disso. Ande em fraqueza e Deus vai manifestar o poder dele. Amém, irmãos? Amém.